Fala galera, vamos para um vídeo do Malhando Cérebro, essa nossa academia tornada dos nossos neurônios. E vem com a gente para o seu neurônio se tornar sedutor, forte e atraente. Vem com a gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre saúde. Ele é um vídeo mais, como eu poderia dizer, reflexivo também e um pouco de conhecimento. O que é saúde para você? Você já se perguntou? Eu creio que se você perguntar para qualquer pessoa, essa pessoa vai dizer que saúde é a ausência de doença. Mas esse conceito, ele é muito, como eu poderia dizer, superficial e raso. A saúde, ela não se restringe somente nisso. A saúde, ela é muito mais ampla, ela é muito maior, o conceito de saúde, ele é mais profundo do que isso. E nesse vídeo nós vamos elucidar sobre o que é saúde. No histórico da saúde mundial, nós temos desde as primeiras civilizações, os povos viviam em grupos. Desde aqueles homens das cavernas, aqueles homens mais antigos, das eras mais remotas. Eles viviam em grupos, em comunidades, porque em grupo e em comunidades eles conseguiam viver de uma forma melhor. Eles viviam de caça, pesca, de coisas do mato, de alimentos do mato, e eles acreditavam que a saúde deles estava tão restritiva a questões de alimento. Eles acreditavam que eles não tinham conhecimento de fatores ambientais, de bactérias, vírus, de doenças virais. Eles não tinham esse conhecimento. Eles tinham o conhecimento superficial de que se eles se alimentassem bem, vivessem em grupo, eles iam ter saúde. Eles também acreditavam, na época tinha uma questão, um mito que eles acreditavam em espíritos que podiam sentir, agir e ter uma finalidade sobre a vida dos homens. Eles tinham essa crença mitológica na época de que eles acreditavam que os espíritos tinham uma interferência sobre a saúde dos homens, sobre a interferência sobre as estações temporais, essas questões assim. Eles também tinham uma questão de observação de animais. Essa questão de observar animais foi muito importante na época. Por exemplo, tinha uma planta venenosa. Eles não tinham conhecimento se aquela planta era venenosa, mas de repente se eles vissem um animal comendo aquela planta e morrendo, eles já classificavam que aquela planta não servia para eles comerem e usarem para nada. Agora, se eles, por exemplo, a anestesia, como é que foi descoberta a anestesia? Os índios pegavam uma planta e passavam na flecha. Quando eles passavam na flecha e acertavam aquela flecha no animal, o animal ia caminhando até que ele apagava. Aí daí alguns cientistas observaram aquilo e falaram assim, quer saber? Eu acho que isso aí vai servir para a gente usar nos humanos como uma anestesia. Foi assim, então a observação dos animais foi extremamente importante para a questão do desenvolvimento da saúde no início. Nós temos povos de civilizações antigas como o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, que eles acreditavam que a saúde era tão somente um castigo divino na época. Eles não tinham conhecimento de questões microbiológicas, questões temporais, eles até então não tinham. Eles acreditavam tão somente que a saúde era um castigo divino na época. Nós também tínhamos a civilização egípcia. Eles acreditavam que eles tinham que manter relações com o rio Nilo, que era o rio principal do Egito, e que se eles mantivessem relações com aquele rio, eles iam ter saúde. Tinha até uma certa explicação, porque toda a atividade econômica que eles desenvolviam na época eram baseadas no rio Nilo, o grande rio, maior rio da época do Egito. Nós também tínhamos a civilização grega, que tinha uma questão mais mitológica também. Eles acreditavam nos deuses mitológicos, eles acreditavam que Iaso, Panaceia e Higéia tinham uma filha. E essa filha era a deusa da recuperação. E essa deusa chamada Higéia que dava boa saúde. Era a crença mitológica deles sobre a saúde na época. Hipócrates foi o pai da medicina. Ele foi o primeiro que disse assim, não, a saúde as doenças têm uma causa natural. Como assim? Existe uma coisa aqui na nossa esfera, no nosso mundo, que causa doença. E isso desestabiliza o organismo humano e acomete o ser humano de alguma doença. Ele disse, não, a doença tem uma causa natural. Ele começou a passar a associar cores com doença. Por exemplo, ele disse, a bilha amarela simboliza o fogo. E esse fogo causa órgão, é relacionado com doenças no fígado.
A bile negra, que é a terra, ela causa doenças no baço. O flegma, que simboliza o elemento água, causa doenças no cérebro. É uma coisa meio louca, mas sabe, a coisa foi sendo construída ao longo das eras. O sangue tem a ver com o ar e causa doenças no coração. É uma coisa meio louca, mas foi sendo construída. Na Idade Média, nós tínhamos o feudalismo e teve as cruzadas, que foi o movimento da Igreja Católica para recuperar Jerusalém da mão dos árabes. Essa foi uma grande... foi uma movimentação de gente da Europa para a Ásia, da Ásia gente para a Europa. O que aconteceu? Transmissão de doenças de um lugar para o outro, principalmente doenças contagiosas. Desde doenças como a rubéola e entre outras foram sendo passadas para aquelas pessoas. Rubéola, lepra, foram doenças que foram levadas de acordo com essas cruzadas. A Igreja Católica incutiu na sociedade que a doença era por causa do pecado, na época. E eles acreditavam que a doença era uma possessão demoníaca. Como eu já falei em outros vídeos, ele acreditava que a doença era uma possessão demoníaca e a pessoa tinha que se livrar daquilo para ficar boa. Era uma coisa meio estranha, né, para o dia de hoje, principalmente para a medicina, mas era o que eles acreditavam na época. E depois, no século XII, é que as coisas foram se desenvolvendo. Foi criadas as primeiras universidades de medicina e os alunos foram tendo conhecimento dos fenômenos que causavam doença e o que trazia saúde. Foi desenvolvido os primeiros estudos de anatomia, fisiologia, desde estudos individualizados de algumas doenças foram também. E aí a pessoa, os microscópios foi sendo desenvolvido, e aí com o microscópio veio o conhecimento das bactérias, vírus, o mundo microbiológico que causava doença. E assim foi sendo construída a questão de saúde e doença até chegar o que é a doença nos dias de hoje. O Estado, ele foi dizendo, não, a gente precisa investir em saúde. Por quê? Porque a saúde é um fator que desenvolve o nosso povo. Porque quanto mais pessoas com saúde, mais o nosso Estado vai render lucro, mais pessoas trabalhando, mais o nosso Estado vai render, o dinheiro vai circular. Pessoas doentes é prejuízo. Por quê? Porque essas pessoas doentes, elas não vão ter condição de trabalhar, não vão ter condição de contribuir com o nosso Estado. Algumas delas vão ter que se aposentar de forma precoce. Então, o Estado, a partir do século XIX, começou a se preocupar muito com a questão de saúde. A gente precisa modificar a nossa postura em relação à saúde, porque o povo precisa ter saúde, porque a saúde é benéfica para o Estado. A OMS, em 1947, ela diz que o corpo humano é uma máquina. E a saúde é o que gerava o bom funcionamento dessa máquina. A Organização Mundial da Saúde disse em 1947 que nós éramos praticamente como se nós fôssemos um ciborgue. Um ciborgue orgânico em que a saúde é o que gerava o bom funcionamento do nosso corpo. Depois, diz que o Estado, a OMS diz que a saúde é o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Muitas pessoas pensam assim, eu não tenho nenhuma doença não, eu sou bom de saúde, cabra. Eu sou bom. Mas o negócio, a saúde, ela não é apenas nesse corpo físico, ela é o completo bem-estar físico, mental e psicológico. Ou seja, não adianta você ter saúde no seu corpo físico e você não ter saúde na sua mente. Não adianta você ter saúde física e você não ter uma boa saúde social. Por exemplo, a pessoa ela pode ter uma saúde plena, não ter nenhuma doença, mas se ela gosta de viver isoladamente, ela não consegue interagir com outras pessoas no trabalho, essa pessoa é uma pessoa doente. Ou, digamos, uma pessoa que às vezes tem alguns problemas mentais, às vezes ela tem uma saúde perfeita no corpo dela, mas a mente dela não proporciona uma saúde para ela. Então essa pessoa, ela não tem saúde. Até na faculdade nós chegamos numa conclusão com a nossa professora que a saúde plena seria uma utopia. Porque às vezes quando a pessoa tem saúde no corpo físico, ela não tem saúde no psicológico dela. E às vezes quando ela não tem saúde no psicológico dela, às vezes ela não tem uma boa saúde social. Então saúde plena ao longo da vida humana, ela nunca vai ser plena totalmente ao longo de todos os anos da vida dela. Então a saúde ela é o completo bem-estar físico, mental e social. Ela não é apenas a ausência de enfermidade. Para você ter saúde, você precisa ter saúde na sua mente, no seu físico e precisa ter uma boa saúde social. Quando você tem tudo isso, você tem saúde.
Em 1948, os dias 7 de abril de 1948 é o Dia Mundial da Saúde. Já anota na sua data aí para você lembrar disso. E Christopher Boss, ele diz que onde trata a saúde, que a saúde não é apenas ausência de doença. A saúde envolve muitos outros fatores. Christopher Boss, ele disse em 1977 que a saúde, ele não tinha um conhecimento tão abrangente a respeito de saúde. Ele disse que a saúde era apenas ausência de doenças. Mas hoje nós sabemos que a saúde, ela é um completo bem, ela é um completo bem-estar de saúde psicológica, saúde no corpo físico e saúde mental e saúde social. Quando você se tem tudo isso, você tem saúde. Até o próximo vídeo, galera. Nós vamos continuar nesse nosso bate-papo sobre a saúde. E vem com a gente, porque quem é inscrito do Malhando Cérebro é uma pessoa que tem saúde. É uma pessoa que tem conhecimento. E vem com a gente, porque nós temos saúde, cabra. Nós temos saúde. Até a próxima. Vamos!